João 1, capítulo 1. Deixa ela abertinha aí. Glória a Deus. Obrigado. João capítulo 1. Deixa ela abertinha. Só quero conversar com você. Tem algumas pessoas que não me conhecem aqui. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Anderson, esposo da pastora Letícia, cunhada do pastor Neto. Glória a Deus. Estou muito feliz hoje de ministrar essa palavra. Lamento pela chuva e pelos irmãos que ainda não chegaram. Eu acredito que a mensagem de hoje, quem chegar no meio dela possivelmente não vai entender um pouco dela. E você que está aqui, eu peço a sua atenção nessa palavra, que eu sei que Jesus vai falar muito com você. Amém? E não foi fácil preparar essa mensagem. Eu estou com duas mensagens, na verdade, no meu coração. Uma delas é religiosidade versus evangelho. E a outra mensagem que eu tenho no meu coração é fome por Deus. E essa mensagem de hoje, ela é um pouquinho das duas coisas. Eu vi aquilo que, através do Espírito, faz sentido para a igreja hoje, atualmente. E aquilo que o Senhor tem queimado o meu coração também, de ser uma voz profética para a igreja. Amém? Então essa mensagem, ela é um pouquinho dessas duas coisas. E eu acredito que o Senhor ele vai falar muito ao nosso coração. Amém? E o tema da mensagem de hoje é: a graça me leva a ter fome pela presença de Jesus. Amém? Quantos querem ter fome pela presença de Jesus? Mas antes disso, a graça de Deus, ela vai conduzir você a este lugar. Amém? Glória a Deus. Todos abriram sua Bíblia em João capítulo 1. Olha só, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo aqui, queridos, é a palavra, o Logos. Jesus é a palavra, Jesus é o Logos. Lá em Salmos capítulo 90, verso 2, você não precisa abrir. A escritura diz: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo da eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Espírito Santo, essa é a sua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor traga clareza, revelação e entendimento, e que a partir de então, Senhor, a tua palavra seja como uma espada de dois gumes, dividindo os pensamentos e intenções do coração, Pai. Que ela seja viva e eficaz em nós, em nome de Jesus, amém. Bata palmas para o Senhor, amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Se você tiver caderno de anotação, se você tiver o teu celular, eu digo para você, anote ou depois assista essa mensagem no canal do Coração em Cristo, que ela vai estar disponível lá, porque isso aqui vai ser forte, amém? E como a gente já sabe, melhor é o fim do que o início de todas as coisas. Por mais que você fique na mensagem toda bebendo, eu digo para você, o melhor está no final, amém? Então, eu quero dizer para você, o final dessa mensagem, a conclusão dela, Deus ele vai queimar o seu coração, amém? Então, aguenta firme aí nessa mensagem, presta atenção, que o final dela, a cereja do bolo está no final, amém? Glória a Deus. E olha só, nós lemos aqui em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo era Deus. Aqui está dizendo sobre Jesus, amém? Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o Verbo. Agora, no capítulo 1 ainda, no verso de número 6, você pode abrir lá? Verso de número 6, em João 1, 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era
Alguém fala comigo? O nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Amém? Agora, abra comigo no verso... agora vá para o verso 14, número 14. Ainda em João, capítulo 1, verso número 14. Olha só. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Glória a Deus. Olha rapidamente para mim. Já vou começar a fluir na revelação da palavra. Alguém aqui sabe o que significa graça? Sim ou não? Eu sempre falo sobre isso. Hoje a gente vai enfatizar um pouco sobre a graça de Deus. Amém? Alguém sabe? Graça significa favor imerecido. E o mais interessante, que a graça de Deus, ela sempre esteve na Escritura, desde o princípio de todas as coisas. E hoje nós iremos aprender que a graça, ela não é só uma mensagem. A graça, ela não é somente uma palavra na Escritura. Não, a graça é o próprio Cristo. Amém? Quando eu estou falando graça, estou falando o próprio Jesus. Amém? E olha só, vamos entrar na revelação. No verso 6, a Escritura vai dizer: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. O significado do nome João significa graça. Então todas as vezes que a graça de Deus ela aparece, ela aponta para Jesus, e Jesus é a própria graça. Quando João aparece, olha só, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Quando João aparece, ele fala sobre quem? Jesus. Vou mudar o nome de João, vou colocar graça. Quando a graça aparece, ela vem para falar de quem? De Jesus. Se você não prestar atenção, você não vai entender nada. Vou simplificar para você. A graça de Cristo, o Evangelho, aponta unicamente a pessoa de Jesus. Amém? No verso de número 16, lá João capítulo 1, 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Olha só, João veio falar de Jesus, a palavra de Deus. No verso 14, o verbo se fez carne, habitou em nós. Jesus se fez carne, veio habitar em nós, cheio de quê? De graça e de verdade. Quando Jesus aparece na Escritura, ele veio cheio de graça e de verdade. Só que agora João, ele vai aprofundar mais um pouco. Aí agora você vai entender a antiga aliança, o Antigo Testamento. Alguém sabe o que é o Antigo Testamento? Todos sabem, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí ele diz, porque o Antigo Testamento foi por intermédio de Moisés. Alguém lembra de Moisés aqui? Moisés era um servo. Diga assim comigo, Moisés era um servo. Moisés era o próprio Deus? Moisés, ele carregava a glória de Deus? Sim. Mas ele era o próprio Deus? Não. Então, quando a Escritura está dizendo a lei foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, o Antigo Testamento foi por Moisés, o Pentateuco, só o Pentateuco, não o Antigo Testamento todo, foi por intermédio dele. Mas a graça e a verdade vieram por Cristo. E o original aqui desse verdade vieram no grego, gente, não está, vem no singular. No grego, graça e verdade veio por Jesus Cristo. Não é vieram, veio por Jesus Cristo. Ou seja, a graça junto com a verdade, ela veio por intermédio dele. O que eu quero dizer para você? O favor imerecido de Deus
E a verdade de Deus veio através de Jesus. Eu vou te resumir. Emanuel, aquilo que você não merece veio através de Jesus. Irmã Marta, aquilo que você não merece veio através de Jesus. Minha irmã nova convertida, aquilo que você não merece veio através de Jesus. Nós não merecemos nada. Éramos destinados à ira. Éramos destinados ao inferno. Mas Jesus, ele veio. E por causa da graça dele e da verdade, nós fomos salvos. Nós temos acesso ao reino de Deus. Nós temos acesso à presença do Pai. Queridos, eu vou explicar rapidinho o que é lei para você. A lei foi por Moisés. Paulo vai dizer que a lei, o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança era o ministério da condenação. A lei era a condenação. A graça é justificação. A graça é reconciliação. Você está entendendo? Ou seja, quando eu falo lei aqui, preste atenção, quando eu estou falando lei, eu estou falando de condenação. Eu estou falando de você ter medo de Deus. Eu estou falando de um Deus que lhe pesa a mão sobre você. Quando eu estou falando da lei, é o Deus que castiga. Quando eu estou falando da lei, é o Deus que vai te amaldiçoar. Quando eu estou falando lei, é aquele Deus, olha, não desobedece. Se você desobedecer, você não vai ser abençoado. Agora, quando eu falo graça, eu estou falando de um Deus que não é somente um Deus, é um Deus que é Pai. É um Deus que ele olha para você, ele te vê como filho. Pastora Letícia, quando Deus olha para você, ele te vê como filha. Você pode errar, você pode sair da presença dele, é igual o filho pródigo, mas não adianta, ele é pai. O pai nunca rejeita o filho. Ah, Senhor, eu saí da tua presença, me desviei. Está tudo certo. Estou dizendo que você tem que pecar. Estou dizendo que está tudo certo em quem Deus é. Ele olha para você, ele te vê como filho. E quando você retorna para a casa do pai, ele está te esperando para abraçar você, te dar um beijo e fazer uma festa para você, assim como foi com o filho pródigo. Ah, pastor Anjo, quer dizer que eu tenho que pecar? Não estou dizendo que você tem que pecar. Estou te dizendo que o seu pecado não muda quem Deus é. Porque ele é poderoso para te tirar do pecado e te levar a uma vida de santificação. Eu estou dizendo, querido, ei, que não tem como fugir do amor de Deus. Nem pecado, nem nada vai te afastar desse amor de Deus. Porque o Pai permanece sendo fiel. Ele permanece o mesmo, ele não vai mudar. Então, quando eu falo lei, eu estou falando da condenação, do inferno, de um Deus mau. E quando eu falo graça, estou dizendo de um Deus amoroso, misericordioso, um Deus que te salva, um Deus que te compreende e te leva a viver uma vida nova, uma novidade de vida. Amém? Aleluia. A lei foi por Moisés lá no Sinai, a graça é desde o princípio, como nós lemos. No princípio era a palavra, Jesus. Desde lá de Gênesis, quando Jesus aparece, ele é a palavra, a graça já estava ali. Então, irmão, não tem como fugir desse evangelho. Amém? E agora eu quero te dar seis detalhes, ou 6 coisas sobre a lei. Amém? Quantos querem aprender mais sobre a lei e sobre a graça? Hoje você vai sair daqui se sentindo amado por Deus. Você vai sair daqui se sentindo perdoado por Deus. Sabe por quê? Quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho ele produz uma mudança de mentalidade. Se você está no pecado, se você ainda se tem um espinho na sua carne, se você um dia gostava muito de beber, e até hoje isso é um espinho na sua carne, se você gostava de adulterar, se você consumia conteúdos ilícitos, se você se prostituiu, se você gostava de roubar, se você gostava, irmão, seja qual for o pecado, quando você ouve o verdadeiro evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho é o poder de Deus para te libertar. O maior culto de libertação é um culto quando prega a verdade do evangelho. Ela liberta. A verdade vos... Amém? Então bora aprender um pouco sobre isso? Sim ou não? Vamos?
Quem trouxe Bíblia aí? Bem, 6 detalhes sobre a lei. Primeiro ponto, Hebreus capítulo 9. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Eu vou acelerar um pouquinho. Hebreus capítulo 9. O primeiro ponto, a lei era preceitos ou mandamentos e ordenanças. Olha só o que o escritor de Hebreus vai dizer. Ora, a primeira aliança, a lei, também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Olha aqui para mim, a lei era preceitos, ordenanças. Agora na graça, você não precisa de preceitos. Você precisa do Evangelho, amém? É o Evangelho, na lei era preceitos, na graça é o Evangelho de Cristo, amém? Segundo ponto, alguém está entendendo isso aqui? Você está entendendo? Está difícil para alguém isso aqui? Levanta a mão, sério, pastor, não estou entendendo. Irmão Herculano, está difícil? Está entendendo aí? Se não, eu simplifico. Primeiro ponto, a lei era preceitos. Vou dizer assim, a lei era religiosidade, era organização, era métodos. Na graça de Cristo é o Evangelho, é o poder de Deus, amém? Segundo ponto, viver sobre a lei, viver sobre obediência à lei trazia a bênção, e a desobediência trazia a maldição. Lá em Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Rapidamente. Gálatas capítulo 3, verso 9. Gálatas capítulo 3, verso 9. Essa mensagem eu estou fazendo um fundo, uma construção com você. Eu estou montando o bolo e a cereja do bolo está no final. Então, preste atenção. Se você não entender, o final vai fazer todo sentido. Amém? Todos acharam? Gálatas capítulo 3, verso 9. Olha só, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, como nós falamos agora, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo. O que nós lemos aqui? Que se você não andar, olha só, você conseguiu entender o que nós lemos aqui? Nós lemos aqui que todos aqueles que são da fé são abençoados com Abraão. Abraão é o pai da fé. Lá em Deuteronômio 28, se eu obedecesse a Deus, as bênçãos me seguiriam. Pegou. Uma pegou aí, pegou ali. Se eu obedecer, as bênçãos. Só que para eu obedecer, as bênçãos me seguir, eu estou andando debaixo da obediência da lei. Mas como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Mas obediência de Deus. Você precisa entender que no Evangelho, até quando você desobedece a Deus, Ele te abençoa. Não, você não entendeu isso aqui. O filho pródigo, ele desobedeceu. Mas quando ele retornou para casa, o pai amaldiçoou ele. Sim ou não? O pai que? Abençoou. Eu quero dizer para você, não é o que você faz que você recebe o que Deus tem para você. É o que Cristo fez. É que você recebe as bênçãos de Deus. A lei você tinha que fazer para ter. Na graça, Cristo fez e você recebe.
Você não entendeu, vou repetir. Na lei você tinha que fazer para ter. Na graça, Cristo fez e você recebe. Na lei você corria atrás das bênçãos. Na graça você tem promessas de bênção. Você não entendeu, irmão? Era para você dar um glória e gritar aí bem alto. Ou seja, se você barganhasse, você era abençoado. Só que aqui na graça de Deus, somos abençoados pelo que Cristo fez e nos tornamos a própria bênção. Meu Deus, se nós estivéssemos na lei, nós não éramos abençoados, nós não éramos a própria bênção. Nós tínhamos que correr para ser abençoado. Já viu aquela frase assim? Você quer prosperar? Você quer isso, você quer aquilo? Acorda mais cedo, faz mais que o outro. Alguém já ouviu isso? Você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que isso, você tem que aquilo. É o fruto do seu suor. Eu concordo. O fruto do seu suor é o seu próprio mérito. Só que olha só, viver sobre o fruto do seu suor, viver sobre o seu mérito, fadiga você. Sim ou não? Fadiga, cansa. Uma hora você vai ficar com uma exaustão. E quando eu falo fruto do seu suor, quando você quer que alguém da sua casa seja salvo, quando você quer prosperar, quando você quer que uma situação seja resolvida, uma pendência, qualquer coisa da sua vida, você está ali, se esforça, você faz isso, você faz aquilo, e você está ali. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Escritura diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Que Deus bondoso é esse? Na lei você tinha que trabalhar, você tinha que suar. Na graça você trabalha, você faz. Porque Paulo disse: eu não trabalhei muito, mas não eu, mas a graça de Deus, ela te ajuda a trabalhar muito, ela te ajuda a fazer, mas não o fruto do seu trabalho, é o que está sobre você. Você está entendendo? Alguém entendeu? Vou repetir. Na lei você tinha que fazer, e o que você fazia trazia algo, a bênção. Na graça não. Você faz porque você já é a própria bênção. Você não entendeu? Na lei, lá na antiga aliança, você fazia para ter a bênção. Na graça você faz não para ter, você faz porque você já é a bênção de Deus. Gosto de olhar para a pastora Letícia, está bebendo aí. Não é o que você faz que vai mudar Deus. Para de barganhar com Deus e desfruta da vida abundante de Cristo. Irmãos, tudo que eu sou hoje não foi esforço meu. Eu não mereço tudo que eu tenho. Não mereço morar onde eu moro, não mereço nem a esposa que eu tenho. Eu falo isso para ela: tu és a própria graça de Deus na minha vida. Não mereço a condição financeira que eu tenho. Não mereço nada. Nós não merecemos. Somente através do Evangelho. Amém? É só o Evangelho de Cristo. Aleluia. Terceiro ponto: a lei não salvava ninguém. Somente uma vez por ano. Hebreus capítulo 9, verso 6. Abra sua Bíblia em Hebreus 9. Hoje Deus, Ele vai tocar seu coração. Amém? Se você chegou de alguma forma aqui desanimado, cabisbaixo, eu sinto te dizer, Deus vai te pegar hoje. Hebreus 9, 6. Eu ainda estou desenvolvendo essa mensagem. Eu digo, o final vai fazer sentido. A cereja do bolo está no final.
Amém? Então, preste atenção. Hebreus capítulo 9, verso 6. Lá no verso 6. Eu quero dizer, Deus vai pegar você essa noite. Deus vai curar você. Deus vai ativar o seu coração. Você vai sair daqui diferente, irmão. A igreja vai ser diferente. Nós viveremos uma nova estação. Se você beber daquilo que está sendo ministrado aqui. Amém? Hebreus 9, 6. Ora, depois de tudo isto preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Peraí, só um minutinho. 9, 6. É que a minha Bíblia está toda grifada, ela mesmo me perdeu. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Olha só, aqui está dizendo sobre os ritos, os sacrifícios que eram feitos pelo seu pecado. Na antiga aliança era uma vez por ano que você era perdoado. Só que na graça de Deus, Cristo uma vez por todas pagou o nosso pecado. Quem peca aí, levanta a mão. Imagina se você estivesse naquela época. Se você pecasse naquela época, você tinha que esperar somente ano que vem para ser perdoado. Meu Deus. Imagina se a igreja vivesse nesse tempo. A gente andar, gente, assim, ó, com um fardo pesado. A gente andar assim, ó, com um fardo pesado. É por isso que Jesus disse, ó, vinde a mim. Todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. O jugo de Jesus é leve, irmão. Na graça é leveza, é o evangelho. Amém? Eita glória. Ou seja, você era perdoado só uma vez por ano. Na graça já foi perdoado. Você foi salvo lá na cruz do Calvário, uma vez por todas. Quando você crê no Evangelho, você crê em Jesus, você recebe isso. O quarto ponto, Êxodo capítulo 33. Abra comigo. Êxodo capítulo 33. Ninguém via Deus. Olha só. Quarto ponto, ninguém via Deus. O primeiro foi, vou recapitular. A lei era preceitos. O segundo, se eu obedecesse, eu era abençoado. E se eu desobedecesse, era amaldiçoado. O terceiro, ela não salvava ninguém dos pecados. O quarto ponto, ninguém via Deus. Êxodo capítulo 33. Harris, põe aqui para quem não trouxe Bíblia para ver. Êxodo 33. Todos acharam? 33, verso 20. 33, verso de número 20. Todos acharam? E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha só, gente, olha aqui para mim. Naquela época, ninguém que visse a face de Deus iria viver. Eu vou te dizer na graça, o que a graça faz. Os discípulos viram o próprio Deus através de Cristo. Lembra de Filipe? Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse: estou tanto tempo convosco que não me vistes. Quando Jesus é a própria imagem de Deus, os próprios discípulos viram Deus e não morreram. Só que eu vou aprofundar com você. E nós veremos a Deus no grande dia, o dia que Jesus voltará para nos buscar. E nós não morreremos, nós viveremos uma vida eterna com Deus. Aleluia! Ei, se Jesus não morresse naquela cruz, se você visse a Deus, você não iria viver. Aqueles homens, Emanuel, da antiga aliança, eles não podiam viver, porque se eles vissem a Deus,
A glória de Deus era tão profunda que o pecado que estava neles não poderia suportar. Agora, quando Jesus morre por nós, o sangue de Cristo está sobre nós. O sangue de Cristo nos habilitou para nos chegar diante de Deus. Ei, você só tem acesso à presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Se não fosse o sangue, você era amaldiçoado. Se não fosse o sangue, você estava destinado ao inferno. E eu te digo, você só não vai para o inferno porque o Salvador te salvou do inferno. Aleluia. Ninguém podia ver a Deus. Aí Jesus morre e diz: olha, eu vou voltar. Eu fico imaginando, queridos, deixa eu pensar no nome lá na antiga ali. Vamos pensar no povo judeu lá naquela época. Irmã Marta, eles não podiam ver Deus. Irmã Marta, a senhora sabia que naquela época, para eles acessar a presença de Deus, eles tinham que ir com um profeta, que era algum pastor naquela época. Mas eles não viam Deus. Nós não. Nós temos um privilégio. Não é somente um Deus de longe, é um Deus que habita em nós, o Espírito Santo. E nós veremos Ele, não morreremos. Porque, como diz aquela canção, não haverá. Verei os olhos de Jesus. Aleluia. Não haverá mais medo, não haverá depressão, não haverá nada que nos atrapalhe. Nós só veremos os olhos de Jesus. Nós só veremos aquele que nos criou. Quinto ponto, vamos lá. A lei, ela não aperfeiçoava ninguém. Não aperfeiçoava ninguém. Aperfeiçoava. Hebreus capítulo 10. Vocês estão entendendo? Eu vou acelerar. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Olha só. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Olha aqui para mim. A lei era sombras. Quando o autor de Hebreus está dizendo sombras, a lei, ela só apontava algo. Ou seja, lá naquela época, você só via o Deus dos profetas. Deus, ele aparecia de vez em quando. Naquela época, a presença de Deus, ela aparecia de vez em quando. Agora não. A imagem real apareceu, que é Jesus. Ei, gente, naquela época... Naquela época ninguém tinha acesso. Só eram sombras. E não conseguiu de fato ter um encontro com Deus. Ei, para ter um encontro com Deus naquela época era quase que impossível. Somente Moisés tinha. Somente Elias. Agora não, nós temos a imagem real. O próprio Deus que é Cristo. Olha só, nunca mais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam. Ou seja, naquela época, você não podia ser aperfeiçoado, porque você tinha que ir uma vez por ano, e Jesus já pagou seu pecado uma vez naquela cruz. Aleluia. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto tendo sido purificados uma vez por todas. Gente, irmãos, uma vez por todas, Jesus, ele deu um checkmate no seu pecado. Sabe, Emanuel? Uma vez por todas, Jesus, ele aniquilou o nosso pecado. Aleluia. A lei naquela época, ela não aperfeiçoava ninguém. Na graça,
temos o próprio Espírito Santo de Deus. Deus habitando em nós e nos conduzindo à verdade. Ela não aperfeiçoava, agora quem nos aperfeiçoa? O Espírito Santo de Deus. Ele que nos conduz à verdade, Ele que gera santidade em nós. Quantos tem o Espírito Santo de Deus em você aí? Ele pode te aperfeiçoar, é Ele que te aperfeiçoa. Amém? 6º ponto para nós finalizarmos, para nós montarmos esse bolo. E agora nós iremos para a cereja do bolo. Quantos querem a cereja do bolo aí? Nós estamos montando, vamos finalizar de montar o bolo. Espero que esse bolo não seja igual ao do pastor Neto, quando o Miguel botou a mão no bolo do pastor Neto, que furou o bolo lá, a gente tem que fazer a gambiarra. Olha só, abra sua Bíblia em Êxodo 33, verso 11. Corre rápido na Bíblia. Quem não trouxe, o doutor Emerson vai botar aí, doutor do tráfego. Não está pegando? Amém. Êxodo capítulo 33. Quem é remista vai entender o número 33 aí, o tabu do remo. Glória a Deus. Tem algum remista aí? Tabu de 33. Êxodo 33, verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém enfim. Ou seja, somente Moisés podia ser amigo de Deus. Somente Moisés, Isaac. Somente os profetas tinham acesso. Na graça, lá em João capítulo 15, Jesus disse assim: vós sois meus amigos. Naquela época, só Moisés era amigo de Deus e falava face a face. Na graça, Ele nos convidou e disse assim: vós sois os meus amigos. Você não entendeu? Você não entendeu? Se você entendeu, era para você receber essa palavra. Ei, você não podia ser amigo de Deus, somente o Moisés. Agora, porque Jesus morreu naquela cruz e entregou o Espírito Santo, você é chamado de amigo de Deus. Ele é seu amigo. Iago, Ele é seu amigo. Minha irmã, como é seu nome? A irmã aqui, sua avó, Emanuel. Isabel, Deus é seu amigo. Você sabia disso? Ninguém podia ser amigo de Deus, mas Ele é seu amigo. Ele é o nosso amigo. Irmã, como é seu nome? Do lado do Isaac. Irmã Maria, Deus é o seu amigo. Meu irmão, como é seu nome? Você atrás do Iago. Isso. Como? Juliano. Gideão. Eita, um Gideão aí, irmão. Meu irmão Gideão, Jesus é seu amigo. Mateus, Maitê, família toda de vocês, Jesus é amigo de vocês. Christian, Ivail, sua esposa, Jesus é o nosso amigo. Diaconato, Jesus é o nosso amigo. Ninguém podia ser amigo de Deus. Kennedy, Jesus é o nosso amigo, meu amigo. Como você é meu amigo. Jesus é o nosso amigo. A graça de Deus nos faz ter acesso a coisas que ninguém teve. A graça de Deus nos fez ter acesso. O Evangelho da graça nos fez ter acesso a coisas que homens poderosos na Escritura não tiveram, porém nós temos. Você está entendendo? Finalizamos o bolo. Quem quer ir para a cereja do bolo? Sim ou não? Quem está com fome de Deus aí? Qual é o tema da mensagem? A graça de Deus. Diga comigo: a graça de Deus me leva a ter fome pela presença de Jesus. Nós introduzimos e contextualizamos a graça. E agora nós entenderemos que tudo isso que foi falado é uma base para nos levar a ter fome por Deus. E aqui eu quero dizer algo profundo. Estou finalizando a mensagem. Deus quer gerar fome nessa igreja.
Chega de nós sermos religiosos, de chegarmos aqui, eu vou para o culto, eu vou esperar o pastor Neto cantar aquela canção que eu gosto, eu vou esperar o grupo de louvor cantar a música que eu gosto. Não, porque tem irmãos aqui que só canta com a canção que eles gostam. Eu falo para todos, tá? Só que Jesus não quer que você viva dessa forma religiosa. Jesus quer que você chegue aqui com fome da presença dEle. Jesus quer que você chegue aqui, nossa, a graça de Deus, ela me habilitou para ser santo, justo, perdoado por Deus. Ele, a própria graça, Ele me perdoou. A graça veio, me salvou do inferno. Não, e agora não tem como, eu tenho que ter fome. Ela vai gerar fome. Não tem como você que foi salvo, você que foi perdoado, você que tem acesso a Deus, não querer Deus. Não faz sentido. E você chegar aqui hoje com fome. Irmão, o desejo do meu coração, de verdade, é que todo culto seja um avivamento. É exagero da minha parte? Eu não sei. Mas eu não nasci para viver coisas frias. E tampouco nasci para viver uma vida morna. Eu nasci para ter contato com o fogo do Espírito. Você nasceu para ter contato com o fogo de Deus. Porque a Escritura diz em Hebreus capítulo 13 que Deus é fogo consumidor. Quando a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, não é para consumir a tua vida, não. Na forma do pecado, te levar para... Não, o fogo consumidor que queima o nosso coração, que queima. Emmanuel, quando Ele te queimou naquele dia, queridos, quem estava no encontro com Deus, era perceptível ver o Emmanuel queimando pelo Senhor. Eu não podia ir lá com ele, mas eu intercedia, eu chorava. E eu vi o fogo do Espírito até hoje. A irmã Lani não está aqui. O fogo do Espírito, a irmã Marta também. E esse fogo, ele quer nos consumir essa noite e quer queimar o nosso coração. Sabe, queridos, Deus tem gerado uma indignação no meu coração de olhar para a igreja e ver uma igreja apática. Não, meu irmão. Nós nascemos para viver um avivamento. Nós nascemos para ter a presença de Deus palpável nesse lugar. Nós nascemos para beber da fonte. Amém? Nós não nascemos para liturgia. Nós não nascemos para o método. Ainda que eles nos ajudem, ainda que o natural nos ajude a ir para o sobrenatural. Mas o foco do Evangelho, o foco de nós estarmos aqui é viver o sobrenatural de Deus. Chega até de ser um crente de domingo à noite. Chega de ser o irmão domingueiro. Chega de ser o irmão que só vai no culto. Não. Seja o irmão que ele não vai no culto, ele se tornou o próprio culto. Você não entendeu? Só um pegou ali. Tem alguém aqui, gente? Vamos lá. Um pegou ali. Você não vai ao culto somente no domingo. Você se tornou o próprio culto. Porque aqueles que vivem no Espírito, vivem queimando em Deus, ele acorda de manhã, já está botando louvor, já está falando em língua, já está no mistério, já está buscando a presença. Ele está no trabalho, mas ele está ligado com Deus. E quando tem um tempinho, ele vai para o quarto, ele busca a presença. O culto só é uma continuação do culto que a gente vive todo dia. Alguém entendeu? Eu quero te dizer, você pode cultuar a Deus constantemente quando você tem uma vida com Deus. Aleluia! Bora para a cereja do bolo? Lá em João, você não precisa abrir. João capítulo 5, verso 39. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. O que eu quero ler aqui com você? Que tudo, naquela época, tudo que foi escrito na lei era para falar, para testificar de Jesus, a graça de Deus. Tudo lá no início de tudo era para falar dele. É tudo sobre Cristo, é tudo sobre Jesus, tudo aponta a ele. João capítulo 5, 45, 46. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Deus não quer acusar você. A lei te acusava. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança acusava, era condenação, como eu falei ainda agora. Mas Jesus disse: eu não vim acusar vocês. Quem vos acusa é Moisés. É a lei.
Porque aí ele vai dizer, porque se de fato cresceis em mim, cresceis em Moisés, também crereis que em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Nós falamos da lei, sim ou não? Da antiga aliança, Antigo Testamento, o início de tudo. Tudo aquilo que era sombras que nós falamos, era para falar sobre Jesus. É tudo sobre, diga assim comigo, tudo é sobre Jesus. Tudo. A lei era sombra, mas não tinha imagem. Ela era sombras da imagem real, que é Jesus Cristo. Amém? Terceiro ponto, Hebreus capítulo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, Deus falava aos pais, aos profetas, a Abraão, a Moisés e vários outros profetas. Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ei, Deus falou diversas vezes por vários profetas, mas agora Ele quer falar conosco através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, onde nós devemos firmar nossa fé e firmar nossa fome. Amém? Você está entendendo? Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Olha só que interessante, nós estamos falando agora aqui, finalizando, tudo fala sobre Ele. Tudo que a gente leu e contextualizou era para falar sobre Jesus. Agora eu montei aqui, imagina um bolo aí, você montou o bolo, agora a gente vai colocar a cereja ou o confete desse bolo. E agora a Escritura vai dizer algo interessante, Hebreus 10, 19 e 20, presta atenção, porque é aqui que Deus quer queimar o nosso coração. É aqui que Deus quer falar com a gente. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. De tudo que nós lemos, a Escritura diz: tenha ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, naquela época, era onde a presença de Deus vinha. Existia várias etapas. Eu não estou conseguindo lembrar. O santo lugar, me ajuda a pastora Letícia e Kennedy aí, que são bons de Bíblia. Eu não recapitulei isso. O santo lugar, o santíssimo lugar, santo lugar e o santo dos santos. A presença de Deus, ela só via no santo dos santos. A Escritura diz que vinha uma nuvem. Olha só, a nuvem vinha, a presença de Deus. E o que a Bíblia diz? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tendo, irmão, intrepidez para entrar na presença de Deus, por causa do sangue de Jesus. Onde foi o sangue de Jesus? Na cruz. E na cruz foi o quê? A graça. Tendo depois, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, foi através da graça, irmão. Essa graça de Deus, ela vai te levar, te conduzir à presença de Deus. Você está entendendo? Deus está te chamando, entra com intrepidez na minha presença, porque o sangue do meu Filho Jesus, Ele rasgou o véu, aquilo que você não conseguia ver, foi rasgado, para que você pudesse ver, para que você pudesse acessar a presença de Deus, que você não conseguia experimentar, ela está aqui agora. Se você está aqui e você quer mais de Deus, a presença de Deus vai se manifestar. Tudo depende do meu e do teu coração. Tudo depende do nosso coração, da intencionalidade do nosso coração. Existe uma frase de John Wesley, um grande avivalista metodista. Ele diz, foi John Wesley, se eu não me engano: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Ei, é necessário nós pormos fogo no nosso sermão. É necessário nós nos conectarmos com aquilo que Deus quer falar neste tempo para a igreja. A nossa maior missão como líderes
pastores e ministros do Evangelho, é tirar a igreja da lei, é tirar a igreja da religiosidade. Eu estou cansado da religiosidade. Eu estou cansado de ver irmão que fede religiosidade. Ele fede justiça própria, porque ele acha que tudo que ele faz, que ele vai receber. Eu estou cansado de ver gente que é superficial. Ela é tão porque ela é tão entranhada a religiosidade nela, que ela não consegue acessar mais de Deus. Mas eu estou falando diante de um povo que não está cheio de religiosidade, nem trapa da imundícia, que é a justiça própria. Você não é justo pela sua performance. Você não é justo pelo que você faz. Você é justo porque Jesus Cristo morreu naquela cruz e te fez justo, te fez justiça de Deus. Tudo não é porque você fez, é pelo que Ele fez. Tudo que temos é pelo que Ele fez. Tudo que somos é pelo que Ele fez. Tudo que receberemos é porque Ele fez. O Evangelho não é nós que fizemos, é Ele que é o precursor, o intermediador do Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo. O poder não é nosso, o poder é de Cristo. A unção não é nossa, a unção é de Cristo. Os dons não são nossos, os dons não são nossos, os dons são para Cristo, para o corpo de Cristo. Não é nada sobre nós, não, é sobre Cristo. Tudo que temos não é nosso, é Cristo que nos deu. No Evangelho é tudo sobre Ele. Como nós lemos, todas as coisas foi feita para Ele, por intermédio dEle. Jesus é a nossa mensagem. Irmão, eu não quero agradar ninguém aqui. Irmão, eu não quero te agradar, eu não tenho necessidade de aprovação. Paulo disse assim, Paulo vai dizer, eu não quero agradar os irmãos ou todos, eu não quero ser aceito pelos irmãos. Antes disso eu não sou escravo de Cristo. Eu não estou aqui para ser aceito por ninguém, e tão pouco para você gostar da pregação. Eu não estou nem aí se você não quer, se não gostou, se não está me aceitando. Eu estou aí para o que Ele queimou no meu coração. Se uma pessoa entendeu, eu sei que ela vai ser avivada. Eu sei que ela recebeu. E se ela pôr na prática, se ela viver o que está sendo pregado, meu irmão, essa pessoa ela vai ser um agente transformacional dessa geração. Essa pessoa ela vai atrair a glória. Não tem onde ela for, as coisas vão acontecer, algo diferente vai acontecer, porque ela entendeu. Então, meu irmão, eu quero ser profeta. Quero falar aquilo que Ele me mandou falar. Amém? Tem alguém com fome de Deus? Ousadia e intrepidez. João capítulo 7, 37. No último dia, o grande dia das festas, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Alguém tem sede de Deus aqui? Ele está dizendo: venha e beba, vem e beba. Aí ele disse assim: olha só, preste atenção. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Quando nós cantamos aqui, sinto fluir. Ei, esse fluir é de fato, de verdade, porque Apocalipse vai dizer que existe um rio que flui do trono de Deus. Oh, meu Deus. Apocalipse vai dizer que tem um rio que flui do trono. E esse rio, ele vai dentro de nós, nosso espírito. Se você deixar o rio fluir, meu irmão, você vai ficar no culto assim, ó, pegando fogo. Porque se fluir algo que está dentro de nós, Ele disse: ei, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber. Aquele que crê, ou seja, o Espírito Santo está em você, sim ou não? O Espírito Santo faz fluir o rio de Deus, que emana do trono. Ah, meu irmão. Meu irmão, se você não está queimando por Jesus, você vai queimar hoje, agora. Deus quer avivar você. Ei, eu não estou falando diante de uma igreja apática, eu estou falando de gente pentecostal. O Evangelho Quadrangular é uma igreja pentecostal. O avivamento que a Aimee Sample McPherson recebeu não foi avivamento de homens, não, irmão. Foi do próprio Espírito, porque naquela época estavam pregando sobre avivamento. E ela queria receber o Espírito Santo. E chegou até nós. E se nós estamos aqui, meu irmão, é porque nós fazemos parte disso. Vai fluir.
João 4, 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. O Espírito Santo habita onde? O Espírito Santo habita onde, irmão? Vamos lá. Aonde? Em nós. Você não entendeu? O Espírito Santo habita onde? Deus é. E Deus habita onde? Nós. Mas veio o dia que os adoradores adorarão o Pai em espírito. Irmão, chega de depender. Os irmãos mais antigos da igreja, aqueles que eu devo toda a minha honra, respeito, aos irmãos da nossa igreja mais antigos aqui, aqueles que eu devo a minha honra, o meu respeito e a minha total admiração. Eu vos admiro, de verdade. Quero dizer algo para você. Deus quer te avivar. Aos irmãos mais antigos, Deus quer avivar você. Eu sei que vocês viveram e beberam muitas coisas passadas. Eu sei que também existiu muitas canções que vocês amam. Mas o que Deus quer semear para este tempo não depende de canções que vocês conhecem, mas depende do fluir do Espírito. Eu quero dizer para você, irmão, não importa o que seja cantado aqui, não importa o que nem se teve a preparação de um louvor, o importante é o que o Pai está à procura: adoradores que adorem em espírito e em verdade. Você sabia que adoração não é instrumento? Você sabia que adoração não é o violão, a guitarra, o baixo? Você sabia que adoração não é isso? Você é a própria adoração. Vamos lá, tem alguém aqui comigo aqui essa noite? Adoração diz respeito a um coração que entendeu a eternidade. Vou repetir, a adoração diz respeito a um coração que entendeu a eternidade. Lá em Apocalipse vai dizer que os anjos eles ficam: Santo, 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 Santo. Santo é o Cordeiro de Deus. 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 A vida eterna é isso. Sabe o que é a vida eterna? Sabe por que Deus te salvou? Sabe por quê? Não é para você não ir para o inferno, não. Deus te salvou para você ir para a eternidade, ficar só com Ele. Santo, 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 Santo. Santo é o Cordeiro, Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é aquele que vive, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso é adoração. Se você não entendeu isso, eu estou te fazendo entender agora. E se eu pudesse pegar isso e, sei lá, colocar na tua cabeça agora, eu faria isso. Mas eu não posso, mas o Espírito Santo pode fazer isso em você. Chega de nós dependermos de música. E aqui eu quero exortar a igreja. Aqui eu quero ser profeta. Eu não estou nem aí se você não vai gostar. Chega de depender de músicas. Chega de depender de ciclano, de fulano. Chega de depender de emoção, de arrepio. Arrepio não é a presença de Deus. Eu me arrepiei. Ei, arrepio é sensação. A presença de Deus vai além de sensações. Ela é de dentro para fora. Existem arrepios que revelam a presença de Deus, sim. É um arrepio diferenciado, irmão. Parece que ele vem do dedo à cabeça. Mas não seja condicionado ao arrepio. Seja condicionado à paixão por Jesus, a fome pela presença. Seja condicionado à eternidade que flui dentro do seu coração. Irmão, se você entender a eternidade, irmão, você não vai conseguir. Você vai vir para o culto, você não vai querer acabar o culto, porque você quer a glória, você quer a presença. Você vai para sua casa, você está clamando pela presença, você está clamando pela glória, você quer mais. É essa a igreja de Deus. Sabe por quê, irmão? Gente, eu estou exortando você que é em amor, porque Deus tem falado isso comigo já tem 2 ou 3 semanas. A minha esposa sabe. Ela sabe que eu choro para ela lá em casa. Quantos dias, amor, eu chorei para ti desesperado, porque Deus estava falando isso no meu coração. Ei, chega de vivermos de uma forma, parece que tem algo impedindo. Eu já cansei de ver o pastor Neto cansado de ele estar aqui e ter que pedir: igreja, adora, igreja, faz isso, igreja. Não! Não! Chegou o tempo que Deus está à procura de adoradores que adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não é de mentira, de ficar aqui, ó.
Tem gente que está assim, ó, no culto. Glória a Deus, está cantando, mas está igual um fariseu. Me honra com Jesus disse, ó, os fariseus me honram com lábios, mas o coração está longe. Jesus não quer que você honre com lábios. Jesus quer que o seu coração esteja nele. Coração em Cristo. Coração em Cristo. Inclusive é o nosso ministério, pastora Letícia. Coração em Cristo. Nosso coração tem que estar em Cristo. Amém? Tem alguém que está entendendo isso? Tem alguém que está com fome de Deus? Tem alguém que está sendo cinjado? Eu vou finalizar. João 17:13. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é que conheçam a Ele. A vida eterna não é ser salvo do inferno. Tem gente, olha, vem para Jesus, que lá no céu tem ruas de ouro. Irmão, eu estou nem aí para a rua de ouro. O que eu mais quero é ver a face dele. O que eu mais quero é ver, é tocar Jesus, é abraçar Jesus. Eu quero ver como é a beleza dele. Se você não quer que Deus te toque agora, que Deus te toque, irmão. Não venha para o culto querendo receber uma boa palavra, uma boa música, mas venha para o culto querendo Ele. Venha com fome dele. Senão você vai ser um religioso. E é por isso que a sua vida não muda, é por isso que as coisas não acontecem. Porque você está com a intenção errada e o seu coração está longe. É como o Isaac fala, não é só sobre tocar. Ainda que o Isaac possa ali só faltar furar o negócio da bateria, mas não é sobre tocar, é sobre o coração. Sabe, irmãos, tem uma hora que essa vida ela cansa. Tem uma hora que isso tudo enjoa. Eu me encontrei assim esses dias, cansado. Eu me encontrei fadigado esses dias, eu falei para ela. Chorei lá em casa, desesperado. Mas isso revela que um coração que anseia pela eternidade, um coração que quer Deus. Ei, irmão, Deus está te chamando para queimar um coração que anseia a glória dele. Eu preciso comunicar isso à igreja. Eu quero finalizar por conta do horário, mas eu sinto que eu tenho que falar isso para a igreja. Ainda que corte minha cabeça, assim como foi João Batista, mas ele falou que tinha que ser falado. Eu vou falar o que Deus mandou eu falar. Ainda que me curte a cabeça, irmão, anseie a presença de Deus em nome de Jesus. Não deixe que a rotina da sua vida de trabalho, de tudo, te atrapalhe. Não deixe que a liturgia do culto ou o cronograma, não deixe que nada tire o seu coração dele. Nada. Nem um relacionamento, nem namoro, nem amizades, nem sonhos, nem profissão, nem nada. Ele, você só está aqui por causa dele. Amém? Eu quero ver Jesus. Quem quer ver Jesus? Então, a vida eterna é o quê? Conhecer a vida, diga-se comigo, a vida eterna é conhecer a Deus. Eclesiastes 3:11, eu finalizo. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Quando Deus diz, vai fluir do seu coração, Deus, Ele colocou a eternidade dentro de nós. Você sabia que Deus colocou dentro de você a eternidade? É por isso que você precisa fluir. Se você fluiu do seu interior, rio de águas vivas, a eternidade. Ei, o céu foi colocado em você. A eternidade é o céu dentro de você. E isso vai fluir à medida que você se entrega em oração. Como é que você deixa fluir? Quando você entra para o quarto, põe um louvor, ou você louva e fica lá com Deus, e você só com todo o seu coração, e você começa a queimar. Pai, eu quero a tua presença. Pai, e aí você chega para Jesus e diz: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar
para te dizer que a tua... Alguém sabe? A tua graça me basta. Eu não quero nada, eu só quero a presença. Não queira nada. Não queira. Para de pedir para Deus. Para de pedir. Peça só a presença. O pastor disse, mas eu preciso de provisão. Você não precisa pedir, ela já foi dada. Por que você está pedindo aquilo que Deus já te deu através de Cristo? Eu vou repetir. Por que você está pedindo aquilo que já é seu por herança, por promessa? A igreja madura é uma igreja que só pede a presença. Você sabia disso? Porque ela já entendeu que todas as coisas já foi dada a ela por causa de Jesus. Não, você não entendeu. Se você entendesse, você ia dar um glória. Não é possível que você não pegou isso. A igreja madura é uma igreja que só pede a presença, porque ela já entendeu que Deus já deu todas as coisas. Você só precisa acessar. E quando você acessa, você se comporta. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo da nossa igreja. Nós cremos numa catedral usada amor. Nós cremos que vamos comprar aqui. Irmão, já é. Se Deus mostrou, já é. Então você se move crendo que já é. Deus não vai dar, Deus já deu, pastor Neto. É por isso que já é o nome catedral. Você precisa já se ver vivendo essa realidade. É isso que Deus quer. Qual a realidade que você quer para a sua vida? Efésios 1. Ele tem nos abençoado com todas, não é algumas, todas as sortes de bênçãos, já é. Para de pedir e receba. Só peça a presença dele. Peça e busque o reino. Porque ele disse, buscar primeiramente o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino. Para de pedir as coisas. A Escritura diz, pedis e pedis mal, porque você pede para suas próprias vontades. Tiago diz isso, pedis e pedis mal. Nós não sabemos pedir. Essa é a grande verdade. Mas Jesus nos ensina a orar de forma correta. Ele diz, busque primeiramente o reino, e as demais coisas, elas vão o quê? Acrescentadas. Apocalipse 22, 12 e 14. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista direito à árvore da vida. Entre na cidade pelas portas. Ele diz, eis que venho sem demora. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ei, fica de pé, fica de pé. Os ministros sobem aqui no altar, em nome de Jesus. Fica de pé. Eis que venho sem demora, Maranata. Alguém sabe o que é Maranata? Amém. Eu peço a todos que querem ir no banheiro beber água, não vá agora, vá depois. Não perca o tempo da visitação. Não perca esse tempo de buscar a presença. Eu quero dizer para você, Jesus disse, eis que venho sem demora. Jesus está voltando. E sabe o que significa igreja? Alguém sabe o que significa igreja? Na Bíblia, a igreja significa a noiva de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Vou repetir, a igreja é a noiva de Cristo. Amém? E a noiva ela anseia pelo casamento, sim ou não? Nós devemos ansiar pelo casamento com Jesus Cristo, nosso noivo. Nós devemos ansiar a volta de Jesus.